Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós, na graça e na paz de Deus. Hoje, sexta-feira, 10 de julho de 2026, estamos aqui neste canal, a Palavra, a Luz da Verdade, trazendo ensinamento da Palavra de Deus para aprendermos um pouco de Deus, sobre a vontade dEle, como entender a Ele e a Sua Palavra. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, Deus bendito e eterno, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, para aqui, meu Deus, transmitir, meditar na Tua Palavra. Que o Senhor venha dar entendimento, iluminar a mente de todos nós, para juntos crescermos na fé, na graça, entendermos o Senhor e o plano da salvação. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos hoje com um assunto de muita sublimidade. Há muitos que procuram poder, há muitos que procuram forças para viver nessa vida e para ter uma vida também espiritual, bem alicerçada. E essa vida espiritual, ela só fica solidificada e alicerçada, firme e forte, com um único poder. Primeiro tem que se conhecer a palavra. E o poder que nos falamos aqui é o Espírito Santo. Houve que venhamos entender isso de uma maneira bem plena e clara. Há 3 dimensões, ou melhor dizendo, me perdoe, 3 dispensações, épocas, desde que Deus fez o homem. A primeira dispensação foi a dispensação do Deus Pai. Deus falava com os profetas, com Moisés e os demais profetas. Depois veio a dispensação do Filho. Deus enviou o seu Filho, ele ensinou aos apóstolos e às demais pessoas. Foi crucificado, ressuscitou e voltou à destra do Deus Pai. E a terceira e a última dispensação que estamos vivendo é a do Espírito Santo. Quem mais se envolve com o homem no nosso tempo é o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas rogarei o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco. Então, é essa dispensação que estamos falando, é sobre esse poder que iremos falar hoje, o Espírito Santo. Vamos aqui agora. O tema desta meditação. Aqui, irmãos. O Espírito Santo, e a promessa da sua habitação em nós. E aí, o que dizer? O próprio Deus dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Já pensou, já analisou? Que sublimidade, que amor, que tamanho Deus é esse nosso, que habita no céu e na terra, que fez todas as coisas. Mesmo nós sendo falhos, pecadores, mas trouxe a salvação através do Filho, o Senhor Jesus, e agora nos dá essa graciosidade sublime do próprio Espírito dele entrar e habitar em nós. Já pensou bem nisso? Vamos ler aqui apenas um versículo para ganhar tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. É o texto básico dessa meditação que vamos ler agora.
Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, que diz o seguinte: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Outorgou, ordenou, deliberou, concede a cada um que lhe obedece. E aí? Nós lemos apenas um versículo, mas nós vamos deixar bem consciente, bem claro, bem sucinto a sua fé racional. Falando do contexto. Lemos um versículo isolado, mas vamos falar do contexto, de forma resumida. Aqui o apóstolo Pedro estava falando sobre a prisão dos apóstolos. Jesus ressuscitou, mas Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto recebais o poder do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo dentro de nós. Há uma coisa que nós não vamos nos ater de forma alguma nessa meditação, que muitas pessoas, mas muitas mesmo, até pessoas que já servem a Deus, que têm uma certa complexidade, não assimila bem o discernimento de Deus. Existe receber o Espírito Santo, que é o que a gente vamos nos ater, ter dentro de nós o Espírito Santo. E existe ser batizado com o Espírito Santo. Jesus disse, receber poder, virtude, ou seja, o batismo com o Espírito Santo é receber uma virtude a mais. E os discípulos foram, e isso aconteceu no tempo do Pentecoste ali, os discípulos estavam reunidos e receberam o Espírito Santo, e muitos e outros foram batizados e falaram nas línguas de outras nações, ou seja, na língua dos outros. Não vamos nos ater, isso é um assunto que é mais para ser falado dentro de igreja, não ao público aqui, porque muita gente não vai entender, mas que fique bem claro, o que vamos falar aqui é você ter um encontro com Deus. À medida que você tem o encontro com Deus, você recebe o Espírito de Deus. E este versículo, esse contexto, fala que o apóstolo Pedro estava ali pregando o Evangelho e os discípulos, muitos deles foram presos. E Pedro começou a falar de Jesus, da ressurreição e da promessa do Espírito Santo de Deus. Olha só o que vamos falar na introdução. Na introdução, nós vamos falar as seguintes palavras: a habitação do Espírito Santo dentro de nós ocorre no exato momento da nossa conversão. Então, é o seguinte: quando você se entrega de fato, de verdade, a querer servir a Deus e a crer na crucificação, na ressurreição de Jesus, na salvação de Jesus, e o faz isso de todo o coração, você de imediato entra dentro de você o Espírito Santo. Porque é a promessa, nós vamos falar nisso. Falamos com segurança das Escrituras e da segurança particular entre eu e Deus. Nós, às vezes a gente falamos aqui, me perdoe porque está tendo um pouquinho de zoada aqui perto, o vizinho aqui, mas vamos fazer o possível para que você entenda. Por isso que estamos falando um pouquinho alto. Então, quando nós aceitamos Jesus, o Salvador, nós tínhamos 17 anos e falamos, não era religioso, não ia para a igreja nenhuma, mas nós falamos com Deus. Ó Deus, eu quero saber se depois que eu morrer, se eu vou ter vida, se tem vida eterna, se eu vou estar contigo. E aí foi a oração que eu fiz. Falei com Deus a primeira vez. E Deus ouviu a oração, mandou uma pessoa ali no colégio, na minha classe, e falou. Então, eu aceitei a salvação com convicção. Convicção. Era o meu desejo, a minha sede, o que eu mais queria naquele momento era a vida eterna. E Deus atentou. Então, quando você for pensar em procurar Deus, ter algum problema na sua vida, priorize a salvação da sua alma. Foi isso que eu fiz, por isso que eu sirvo a Deus, falo na palavra de Deus com convicção daquilo que eu vivo, que Deus fez e faz eu viver e experimentar dele. Por isso que eu digo igual o salmista Davi:
provar e ver que o Senhor é bom. Então eu tenho provado e sei quem é Deus e sei que Ele é bom. É maravilhoso e quer nos dar a vida eterna, a salvação a todos nós. E quando, pela primeira vez, eu entrei ali a convite de outra pessoa que estava na minha classe e que aceitou a salvação de Jesus, me convidou. E eu me entreguei minha vida para Deus, aceitando Jesus como meu Salvador. E o que foi que aconteceu? Quando o pastor terminou de fazer a oração, a maior experiência que uma pessoa, quando entrega a vida de fato, de verdade, de coração, ele tem essa experiência. O Espírito de Deus, o Espírito Santo entrou em mim. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, foi só a entrega total, verdadeira. Naquele mesmo dia eu queria falar para meus irmãos, para toda a minha família, para meus vizinhos, da alegria, do gozo, da paz. Quando o pastor terminou de fazer a oração, fiquei leve, percebi algo pesado sair de dentro de mim, fiquei igual uma pena de um passarinho, cheio de alegria, de paz. Eu sabia disso, que tinhas, e foi o próprio Espírito de Deus que veio habitar em mim. E no outro dia, no mesmo dia, já falei para minha família, meus parentes, meu pai, meu irmão, minha avó. E no outro dia, já estava falando para meus amigos. Meus amigos, vamos jogar bola. Eu digo, não. Vem cá. Eu tenho algo melhor do que isso para a gente divertir, para a gente buscar o Deus, a salvação. Comecei a falar para meus amigos e hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, tem muitos daqueles meus colegas, amigos e parentes que hoje é pastor. Nós temos falado para eles, fique firme na palavra até o final. Seja fiel e seja grato pela salvação. É isso aí. Vamos entrar aqui na introdução. A habitação do Espírito Santo dentro de nós ocorre no exato momento de nossa conversão. Então, quando você se converte, de fato, entrar dentro da igreja e querer fazer alguma coisa na igreja, buscar alguma coisa na igreja. Pense bem, aqui fala um homem direto, na verdade, na sinceridade de Deus. Se for no interesse de procurar bênção, procurar alguma coisa na igreja, saiba de uma coisa, fica difícil você receber o Espírito Santo, fica difícil de dar uma conversão, mas quando você se arrepende, tem sede da salvação, busca a Deus, entra numa igreja com esse interesse, aí sim, você vai encontrar Deus, você vai ter um encontro com Deus e vai receber o Espírito Santo. Do contrário, fica difícil de ter um encontro com Deus e de receber o Espírito Santo. Vamos falar apenas de duas pontuações, apenas de duas. A primeira, o Espírito Santo prometido a todos que o recebem é Cristo. O Espírito Santo, Deus, só vem com quem entrega a vida, que faz isso aqui, ó. Casamento. Casamento é uma entrega. Mas por que você se entrega a sua vida para uma pessoa no altar, para seu cônjuge, no altar, diante das testemunhas, dentro de uma igreja? Porque você confia a sua vida àquela pessoa e é com aquela pessoa que você quer viver o resto da vida. Isso é o quê? Entrega. Então, quando você faz uma entrega total para assumir a Deus e querer viver para Deus e deixar a vida de solteiro, a velha vida no pecado, aí sim você se encontra com Deus e o Espírito Santo vem sobre você. Olha só o que diz Gálatas. O apóstolo Paulo, quando estava na cidade da Galácia, pregando ali, ensinando ao povo que teve um encontro com Deus, aceitou a aliança na pessoa do Filho de Deus em Jesus, ele falou para o povo ali, naquela sua época. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Entendeu bem? É assim. Quando a bênção de Abraão, que era a bênção da salvação para os gentios, chegou até nós, essa bênção é a vida plena de Deus, através do Espírito Santo. Quando você aceita, de fato, de verdade, de coração,
automaticamente, falamos com segurança da palavra, automaticamente o Espírito Santo entra na sua vida. Entenda, o Espírito Santo entra na sua vida. O batismo é outra coisa. Não vamos nos ater nem confundir, trazer confusão aqui. Vamos ser bem transparente, bem seguro, bem objetivo naquilo que estamos falando aqui nessa meditação. Agora, o segundo ponto, e aqui já estamos concluindo, o Espírito Santo, o selo de Deus, olha só, o Espírito Santo, vírgula, o selo de Deus para com os seus filhos, o selo era para com os seus filhos. Vamos conjecturar, fazer uma analogia. Vamos supor aqui está a vida da pessoa. E aqui está o Espírito Santo. Aí o que Deus vai fazer? Aqui é o selo. O selo, pronto. Aqui é o Espírito de Cristo. Quando você entrega a sua vida, aí Deus faz isso, ó. Carimba, coloca. É assim quando vai uma carta, uma correspondência para outra pessoa, para outra cidade. Tem que ter o selo. Então o selo é o Espírito Santo. Então quando você tem aliança, assume Deus, o sacrifício em Jesus, aí o selo vem sobre sua vida. É assim. Olha só o que está escrito no livro de Gálatas, que nós já lemos, mas vamos repetir. Vamos ler agora. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque vocês são filhos, vírgula, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, vírgula, e esse Espírito, que é o Espírito Santo, clama, Abba Pai. Você começa a se voltar para as coisas do Pai, para o adorar em espírito e em verdade, e você começa a viver em novidade de vida, você começa a viver a plenitude de Deus dentro de você, não dentro de estar dentro de uma igreja ou de estar numa coisa para poder sentir a presença de Deus ou ser participante, viver a experiência contínua do Espírito de Deus. Não, apenas você está adorando em espírito, na igreja, num templo, numa comunidade cristã, evangélica, católica, você vai para prestar gratidão, dar oferta, dar dízimo, cantar louvor e ouvir as pregações. Mas a presença, você participa dela. Aonde você estiver, você é o adorador que o adora em espírito e em verdade. Vamos falar com Deus. Que Deus venha nos abençoar e que todos venham entender sobre como receber o Espírito Santo. Que tenha ficado bem claro e que o Espírito de Deus venha iluminar mais e mais, dar o discernimento de tudo que foi falado aqui. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, temos falado da tua palavra com amor e tremor, para que todos venham tirar toda dúvida, toda façanha de Satanás venha cair por terra, toda a distorção de algum tipo de ensinamento venha cair por terra agora, Senhor, para todos quantos vão ouvir esta tua palavra, porque a voz é nossa, mas a palavra é tua, cheia de unção, de graça e poder, para que todos venham ser iluminados e todos venham entender tua palavra e se voltar para ti. Em nome de Jesus, o que te oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, ótima sexta-feira. Por favor, pelo amor de Deus, a tudo quanto falamos aqui, citando a palavra de Deus, leia todo o contexto com precisão e exatidão e peça, se ajoelhe diante de Deus. Senhor, me dê discernimento. O que o teu servo falou, me dê o discernimento agora no que eu vou meditar em todo o contexto, para saber se é assim mesmo, se está correto. Faça isso. Faça igual os servos de Deus, as pessoas no tempo do apóstolo Paulo ali na Bereia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Confia a tudo que for dito. Tenha e viva
o ensino genuíno de Deus pelas Escrituras. A graça e a paz de Deus seja com todos. Ótimo dia.